Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, o primeiro vídeo aqui do canal já saiu e foi um vídeo em que eu falei pra vocês um pouquinho da filosofia por trás das 5 cores de mana de Magic the Gathering. 6, na verdade, que eu falei, eu expliquei no vídeo. Se você tá se perguntando por que 6, confere lá o vídeo que você vai entender o motivo de eu falar 6 cores. Mas basicamente aí, como manda o figurino, as 5 cores de mana, então nós conversamos um pouquinho sobre essa filosofia. E hoje eu quero trazer para vocês aqui a filosofia por trás da junção de 2 cores de mana, que inclusive foram nominadas na coleção de Ravnica, né? Ou Ravnica, muita gente chama de Ravnica, muita gente chama de Ravnica. E aí essa junção de 2 cores começou a ser nominada, né, de acordo com as guildas presentes na coleção de Ravnica. E são várias guildas, são 10 no total. E hoje eu vou trazer 5 dessas guildas aqui para falar com vocês um pouquinho por trás da filosofia ou da estrutura, né, de cada uma dessas guildas aí com a junção de 2 cores de mana. Então eu vou trazer para vocês esses aspectos principais de cada uma dessas guildas, tá? Mas antes de você conhecer um pouquinho mais dessa filosofia, desses aspectos que definem essas guildas, eu queria pedir um favor para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E muito mais importante também, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E claro, deixar o seu like já de saída, de começo no vídeo. Ah, mas eu vou deixar o like só no final, eu gosto de assistir comigo. Não, faz favor, clica logo no like, tá? Porque no final do vídeo você pode esquecer, e aí não vai. Faz o seguinte, você assiste o vídeo inteiro, né? Já deixa o seu like no começo, assiste o vídeo inteiro. Se você não gostasse, é só você deixar o seu dislike lá também, que tá valendo, né? Aceita as suas críticas e sugestões. O campo de comentários tá aí para isso, para você me criticar, para você elogiar ou para você trazer a sua sugestão aqui pro canal, tá? Então eu vou conversar com vocês hoje sobre a filosofia por trás da junção de 2 cores de mana, falando de 5 guildas, e no próximo vídeo nós vamos trazer as 5 guildas restantes, tá? Lembrando que não é um vídeo de história de Ravnica, nem uma história completa de cada guilda, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse universo que envolve Magic the Gathering, né? Saber um pouquinho mais da lore, tem vários canais que são excelentes aqui no YouTube para isso, e eu vou indicar um para vocês que é o Formato for Fun do meu amigo Rafael, que fala lá de toda a lore de Magic the Gathering. Inclusive eu sou acompanhante assíduo do canal, e se você quiser conhecer um pouquinho mais é só seguir lá o Rafael e se inscrever no canal dele também, que é maneiro pra caramba. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais resumidamente, tá? Nós vamos falar um pouquinho de forma mais resumida sobre essas 5 guildas, e no próximo vídeo nós traremos 5 guildas restantes, tá bom? Então confere aí o que a gente vai trazer. Para começar, nós vamos falar da primeira guilda de Ravnica, que é a guilda Azores, que é esse símbolo aí, ó. Então, sempre que você vir esse símbolo, estaremos falando da guilda Azores. Em qualquer lugar que você for olhar e for conhecer um pouquinho mais de Magic the Gathering e reconhecer esse símbolo, então saiba que esse símbolo pertence à guilda Azores. A filosofia, né, a estrutura ali por trás da guilda Azores é a lei, né? Eles são a estrutura legal de Ravnica, né? A junção de 2 cores de mana traz ali a questão de ordem, a questão de priorizar, né, a comunidade, né, do branco, com a questão inventiva, curiosa, né, e como eu posso colocar assim, inteligente do azul. E com isso eles trazem ali muita questão, a questão das leis de Ravnica. Eles fazem parte do poder legal, executivo, legislativo de Ravnica e tentam trazer ali, eles acreditam na verdade que para uma sociedade ser bem estruturada e crescer bem, ele deve seguir uma série de leis e ordem para que a sociedade evolua dentro de um padrão bem estabelecido por eles mesmos, tá? Eles são muito aplicados à lei e à ordem, mas essas leis nem sempre funcionam, né? Azores, por estar sempre ligado à política e à lei, eles não deixam de ter ali a sua corrupção. Como tudo faz parte de política, sempre tem um lado corrupto, Azores não fica diferente. Sendo uma guilda muito controversa, né? Justamente por essa questão de ser o legislador, a guilda legisladora de Ravnica, e também ser uma guilda que quer se impor sobre todas as outras. Ela acha que ela é a maior guilda e ela deve se impor sobre todas as outras, e todas as outras guildas devem seguir aquilo que ela dita, né? Muitos personagens são extremamente controversos
dentro da Guilda Azorius, né? Inclusive um deles é o Dovimban, que foi líder da Guilda Azorius, se aliou ao Nicobolas lá na Guerra das Centelhas, né? Queria tomar ali não só a Ravnica, não só a Guilda de Azorius para si, mas toda a Ravnica, né? Entrando em conluio com o Nicobolas, ele que é um Vedalquiano, quase não saiu, viu? Um Vedalquiano que nem é de Ravnica, ele é de Kaladesh, né? Chegou a Ravnica ali, ele é um Planeswalker e por inúmeros trâmites e muitas falcatruas ele acabou se tornando líder da Guilda Azorius durante um tempo, né, e fazia ali os seus conluios, os seus malabarismos para tentar, né, estar sempre por cima de tudo e de todos. Então essas são as principais características da Guilda Azorius, né? Eles são muito ligados à lei, eles são o poder legislativo e executivo, né? As leis deles têm que ser obedecidas por tudo e por todos, sem distinção, né? Então eles tentam fazer com que a sociedade, né, cresça estruturada por base dessas leis, né? E muitas vezes leis que nem funcionam e leis que servem simplesmente para desmerecer boa parte da população, né, e favorecer muitas vezes a si mesmo, como a gente vê, né, muitos governos que a gente, né, tem conhecimento. É uma similaridade muito fácil com a nossa realidade, não é verdade? Então essas são as principais características da Guilda Azorius. Outros personagens importantes da Guilda Azorius, como a Lavínia, tenta lutar muito contra essa questão ali das Azorius ter toda essa corrupção. Ela sempre lutou contra isso, sempre viu, né, teve uma visão de uma Guilda Azorius mais justa, mais correta, né, mas nem sempre conseguiu levar a sua vontade à frente ou aplicar muito disso, né? Então ela sempre teve ali a questão de conseguir fazer, né, frente contra toda a corrupção da Guilda Azorius, uma guilda que por muitos é muito querida e odiados pela grande maioria, principalmente dentro de Ravnica, né? Uma guilda que se torna responsável pela lei, né, e pela ordem, muitas vezes, por mais que não seja corrupta e por mais que não seja querer favorecer a si própria, muitas vezes acaba sendo mal vista justamente por marginalizar boa parte da população de acordo com as suas leis e regras, que muitas vezes não se encaixam dentro dos paradigmas de uma sociedade tão vasta e tão abrangente como a sociedade, né, de Ravnica. Então esses são os principais conceitos aí aplicados dentro da Guilda Azorius, e nós vamos agora falar da segunda guilda que eu separei hoje. E agora nós vamos falar de mais uma junção de duas cores de mana, que é o mana branco com o mana vermelho, e com isso nasce a Guilda Boros, né, que é esse símbolo aí. Agora que você conhece o símbolo da Guilda Boros, vamos falar um pouquinho dessa guilda, né, dessa junção de duas cores. Boros é a força policial do plano de Ravnica, né? Eles acreditam muito na ordem, na justiça, na execução das leis e são muito apaixonados por tudo isso. É uma paixão realmente fervente, muito envolvente que eles trazem para tudo isso, para que seja realmente aplicado de forma assídua, né, toda essa regra, toda essa lei que são regidos aí pela Guilda Azorius e aplicados pela Guilda Boros, né? São duas guildas que conversam muito entre si, uma por ser a legisladora que cria as leis e Boros por aplicar essas leis diretamente na sociedade, né? A questão do mana branco, que traz ali a ordem, né? A questão da paz, o bem maior, o bem da sociedade, vislumbrar uma sociedade unida, uma sociedade forte, também traz ali um pouco de contraponto com o mana vermelho, que tem a questão do ímpeto, da paixão exacerbada, de não pensar nas consequências, de querer agir a todo momento, independente da situação. Então traz esses dois contrapontos, dois manas completamente opostos, juntos em uma guilda, faz com que seja realmente uma força policial que haja com muito afinco, que tenha muito vigor nas suas ações e muitas vezes acaba sendo imprudente nessas ações, e por isso é uma guilda que é muito bem vista por uma parte da sociedade, muito bem quista, e por outro lado completamente odiada por outra parte da sociedade. Sua líder é a Aurélia, né? Um anjo que fez uma reforma bem legal na guilda para que a guilda agisse com mais agilidade, né? Que fosse executar essas leis com mais afinco, né? Uma força policial mais presente realmente na cidade, no plano, e tentando aplicar ali a todo custo, sem
prestar muita atenção em danos colaterais, né, as leis e a ordem na cidade. A Aurélia, que é muito amiga, né, era muito amiga de Gideon, que acabou, né, morrendo na guerra de Ravnica, né, na guerra das centelhas, né, lá a invasão de Nicobolas. Ele meio que se sacrificou para salvar Liliana, nós vamos falar isso em outra parte, tá? E a Aurélia acabou ficando muito mexida com isso, pois Gideon era realmente um amigo muito próximo, muito querido, né, da Aurélia. Então a guilda Boros é essa guilda que traz sim essa questão da ordem, da justiça e do bem maior, mas ao mesmo tempo o ímpeto, o caos e a inconsequência do vermelho. Isso junta na guilda, faz com que a guilda seja ali realmente uma força policial muito eficiente e muito inconsequente também, né, em alguns casos. Nós temos histórias de várias vezes que ela agiu precipitadamente e acabou fazendo um mal a um cidadão ou dois, ou um grupo de uma parte da sociedade e tal, e isso faz com que a guilda muitas vezes não seja tão bem vista assim, principalmente por ser a força policial da cidade. Então tem essa junção, né, da ordem, da vida e do bem maior da sociedade como um todo, com a imprudência, o ímpeto, a paixão, a flor da pele que traz o Mana Vermelho. E esse é um pouquinho aí por trás da guilda Boros. E agora nós vamos falar da terceira junção de cores de mana. E agora nós vamos falar da junção de duas cores que muita gente gosta muito e muita gente detesta, né? Que é a junção do Mana Preto e o Mana Azul. E com isso nós temos a guilda Dimir. Agora que você conhece o símbolo da guilda Dimir, nós vamos falar um pouquinho dessa guilda, né, e o que guia essa guilda, qual é a sua filosofia, né? Por muito tempo a guilda foi considerada inexistente, né? Muita gente nem sequer acreditava que a guilda realmente existia, né? Que a guilda era apenas uma, sei lá, um delírio coletivo, que muita gente jamais encontrou realmente alguém da guilda, até porque eles são famosos pela espionagem, né? Eles são sempre infiltrados dentro das outras guildas para colher informação, para desestruturar. Eles são exímios assassinos, né? São magos psíquicos muito fortes, são metamorfos e tudo. A guilda foi fundada, né, pelo vampiro Zadek, que acabou sendo morto e tal, mas não antes de deixar um legado aí de muita psicose, de muita desinformação. A guilda trabalha muito com a compra e venda de informações dentro de Ravnica, né? É uma guilda que tem muitos assassinos especializados. Eles cometem ali os assassinos que funcionam como uma limpeza, né, dentro da sociedade. Não é uma guilda que é mais é uma guilda ruim por trabalhar com espionagem ou por trabalhar com assassinato. Não, muitas vezes esses assassinatos eles geram oportunidades dentro da outra guilda. É estranho falar isso, né? Mas sim, eles têm seus espiões infiltrados dentro de cada uma das guildas ali dentro da sociedade como um todo, tá? O seu líder atual é o Lazav, né? Que é um metamorfo excepcional. Ele inclusive brinca muitas vezes de se transformar em uma outra pessoa e passar e agir como aquela pessoa em algumas situações, depois acaba se revelando, gerando ali um certo desconforto, como aconteceu lá na Guerra das Centelhas, né? Então ela é uma guilda que trabalha muito nas sombras, né? É literalmente ali o submundo das guildas de Ravnica. Quando eu falo submundo, eu não quero dizer na questão de ser ruim ou de submundo maléfico, não, de estar mesmo nas sombras, agir pelas sombras ali, dando suporte à sociedade, que realmente acontece, né? Mas muitas vezes de forma questionável, assim por dizer, né? Eles são exímios mercenários, né? Eles trabalham muito com a questão da compra e venda de informações, o que pode favorecer um lado e desfavorecer muito o outro, né? Eles trabalham muito com isso, são exímios manipuladores da mente, né? Eles conseguem sim manipular muitas pessoas, né? Fazer com que as pessoas ajam para os seus interesses, sem muitas vezes essas pessoas saberem que eles estão fazendo isso, né? A guilda Dimir é literalmente uma guilda que come pelas beiradas, sabe? Que vai agindo pelas sombras ali até que os seus ideais sejam conquistados, até que os seus objetivos sejam realmente realizados, tá? É uma guilda que é mal vista pelas outras guildas, principalmente por sempre
por sempre ter espiões infiltrados dentro das outras guildas, fazendo ações, tomando parte ali contrário ao que a guilda muitas vezes quer, e isso, quando é descoberto, geralmente o assassino é morto, a guilda é de certa forma desmascarada, mas sempre volta para aquela questão de a guilda realmente existia, ou realmente existe, ou é apenas uma invenção. Por muito tempo ficou nessa questão. Hoje nós sabemos que sim, que a guilda existe, a guilda existe, e é uma guilda muito ali enigmática, uma guilda muito sigilosa dentro dos seus parâmetros, tá? Nem todo mundo sabe realmente o que acontece dentro da guilda, né? A sua liderança é muito reservada, é uma liderança que preza muito a discrição, porque senão eles não funcionariam como espiões, eles não funcionariam como exímios assassinos, tá? E é uma guilda muito inteligente, eles são realmente a maior inteligência de Ravnica está dentro da guilda, né, de Myr. E justamente por isso, muitas vezes eles acabam sendo loucos em suas ações e querer fazer coisas assim que só Deus acredita, né? Que nem Deus acredita, na verdade, né? Então é uma guilda muito controversa, muito querida e que muita gente gosta muito e outras pessoas querem passar o mais distante possível. E agora nós vamos falar da quarta junção de cores de mana, que é a junção do mana vermelho com o mana azul, e assim nós temos a guilda Izzet. Ou melhor dizendo, a Liga Izzet. Eu não sei se eu falei para vocês o nome completo de cada uma das guildas, né? A primeira foi, né, a Azorius, que na verdade é o Senado Azorius. A segunda foi a Legião Boros. A terceira foi a Casa de Myr. E agora nós estamos com a Liga Izzet, tá? Liga Izzet é a responsável por grande parte da tecnologia presente em Ravnica, tá? Ela é a guilda das pessoas mais inteligentes. O seu ex-líder, que agora é o Parun, né, que é o Pacto das Guildas Vivo, que é o Niv Mizzet, que é o seu ex-fundador, né? O ex-fundador não, né? É o fundador e é o seu ex-líder, que é um dos seres mais inteligentes do multiverso de Magic, que é o Niv Mizzet. É um dragão, né, que é extremamente sábio, extremamente inteligente, que foi morto e foi renascido, né? Tentou ali lutar contra o Nicobolas, acabou tomando um pauzinho, né? Ele recebeu ali o poder do Pacto das Guildas para tentar enfrentar o Nicobolas, né, na Guerra das Centelhas. Acabou não dando muito certo ali, acabou tomando um pau e assim ele deixou de ser, né, o líder e passou a ser o Pacto das Guildas Vivos. E hoje quem é o líder da guilda é o Halzarek, né, que é um Planeswalker, manipulador de mana azul e vermelho, que lida muito ali com questões de energia elétrica. Ele é um mago elétrico, por assim dizer, né, é homossexual, casado com o Tomik, que faz parte de uma outra guilda. Depois eu trago um pouquinho aqui da história do Tomik também, quando eu for falar da guilda a qual ele pertence, tá? Então a guilda Izzet, né, ou a Liga Izzet, é responsável pela grande parte da tecnologia e da engenhosidade presente no plano de Ravnica, tá? Por ser uma guilda de mentes brilhantes, né, a maioria das pessoas mais inteligentes de Ravnica fazem parte da guilda Izzet, né? Então eles são responsáveis por criar muita coisa nova e desenvolver muita coisa nova, muitas vezes perigosíssimas e que acabam colocando muita gente em risco com as suas invenções, né, explosões e descargas elétricas e muita coisa, mas isso faz com que a sociedade como um todo se desenvolva. É uma guilda que não fede nem cheira na questão de ser ruim ou de ser boa, né? Muita gente trata ali como uma guilda neutra, né? O foco deles mesmo é a engenhosidade, é desenvolver, né, maquinários, né, coisas mágicas, tractanas e tudo que funcione, né, através ali da sua engenhosidade mágica, né? Então é uma guilda que muita gente gosta justamente por não ter essa questão de ser uma guilda muito boa, bobinha e tal, uma guilda mago só. Não, pelo contrário, é uma guilda que age muito na neutralidade, tá? Ela pensa muito em se desenvolver e desenvolver a sociedade através das suas máquinas, através dos seus inventos, e com isso acaba ali sendo uma guilda até muito importante para o plano de Ravnica, tá?
Hausarek, quase esqueci o nome dele. O Hausarek fez parte importante ali, né, durante a Batalha das Centelhas, a Guerra das Centelhas, em que muitos Planeswalkers foram mortos, né. A preocupação maior dele o tempo inteiro era com o Tomik, né. Era muito saber se o Tomik estava bem, se não estava, então afinal de contas ele é apaixonado pelo Tomik. E aí ele acabava agindo muito imprudentemente, ali, guiado muito pela questão do mana vermelho, principalmente para tentar proteger o Tomik a todo custo, né. E ele sempre fez isso ao longo da vida dele inteiro, muitas vezes até esquecendo a guilda de lado, deixando as suas obrigações como líder de guilda de lado, para tentar ali, né, estar do lado do Tomik, ou proteger o Tomik de algum jeito, né, dando muito essa paixão, né, do mana vermelho, que o mana vermelho traz e que muitas vezes passa a razão e a inteligência, né, a lógica que traz o mana azul. Então esse é um pouquinho, né, aí da filosofia, da história, né, do que faz a guilda de Myr, ou melhor, a Liga de Myr. E vamos aí para a nossa última combinação de cores de hoje. E para fechar o vídeo de hoje, nós temos a última junção de duas cores de mana, e agora nós vamos falar da junção do mana branco com o mana preto, e assim nasce a guilda Orzhov. A guilda Orzhov, que é o poder monetário, né, a rede bancária, né, de Ravnica. Eles acreditam que a dívida é eterna e o poder está na alma. Então, se você fizer uma dívida com a guilda, você vai ficar devendo para a eternidade. Até depois de morto, você vai ter que pagar essa dívida, seja como um servidor fantasma, como um serviçal, algum jeito eles vão dar de cobrar essa dívida de você com contratos mágicos. Por muito tempo, os líderes da guilda foram um conselho fantasma, né, que governavam ali cobrando dívidas a juros absurdos, fazendo com que as pessoas nunca tivessem como pagar as suas dívidas, né? Mas isso foi até que uma pessoa foi infiltrada dentro da guilda por um ser, digamos assim, inescrupuloso. Nicol Bolas, né, antes de invadir Ravnica, antes da Guerra da Centelha, ele infiltrou a Planeswalker Kaya dentro da guilda Orzhov, né? Mas ela acabou se virando contra o Nicol Bolas, o que pouca gente faz, não é tão fácil assim virar as costas pro dragão, né? Mas ela se virou contra o Nicol Bolas e por algum motivo ela acabou se tornando a líder da guilda Orzhov, né? E seu braço direito era o Tomik. Por incrível que pareça, o Tomik, que é o namorado do Hausarek, né? Ele acabou se tornando ali o braço direito e o melhor amigo, né, da Kaya dentro da guilda Orzhov, né? E tendo uma personagem ali sempre tentando desbancar ela, sempre querendo fazer com que ela saísse, que era a Thaissa, né? A Thaissa que sempre quis o poder da guilda para si, sempre teve, né, a ambição de tomar a guilda para que ela pudesse ser sim detentora desses contratos, para que ela pudesse, né, ser a toda poderosa dentro da guilda Orzhov. Como é que funciona a guilda Orzhov? É uma guilda que funciona principalmente com os bancos, né? Ela é detentora dos bancos, das funerárias, da igreja, tudo que envolve dinheiro, né, está ligado à guilda Orzhov. Então você pode imaginar que é uma guilda que é detestada por todo mundo e seus líderes sempre foram muito mal vistos. Inclusive a Kaya, mesmo sendo uma líder diferente, que implementou uma reforma, né, bem legal da guilda, perdoou muitas dívidas, o que deixou o Conselho Fantasma louquíssimo, né? Ela que é uma exímia matadora de fantasmas. A especialidade, né, da Kaya é tirar a vida de quem já está morto. É uma matadora de fantasmas, né? Então o Conselho Fantasma não tinha muito como fazer muita coisa contra ela. Ela acabou se tornando a líder. Ela então perdoou muitas dívidas, tá? E ela acabou assim se tornando a líder e ganhou uma inimigazinha ali que fazia de tudo para que ela fosse desbancada. Mas o seu amigo Tomik, né, então sempre estava tentando ali contrabalancear isso, né? Ele agia ao lado da Kaya, tentando ali minimizar as ações da Thaissa, né, da Thaissa, não sei direito como é que é o nome dela, Thaissa Karlov, Thaissa, né, enfim, né? Então é uma guilda que lida muito com o dinheiro. Tudo que envolve o poder econômico, tudo que envolve o dinheiro está dentro da guilda Orzhov, né? Então a junção do mana branco, que é ali a ordem, né, o cumprir da lei, né, a justiça, aquela coisa, acaba sendo muito desbancado pelo mana preto, né, que tem a ambição, a questão do poder, né, lidar com os mortos. Por isso era uma guilda que era controlada por fantasmas,
tá? Então é essa a questão mais estrutural da guilda Orzhov, ou melhor, do Senado, do sindicato, né? Senado é Azorius, eu sempre confundo. Senado Azorius, Sindicato Orzhov, tá? Então esse é o Sindicato Orzhov, né? A força monetária de Ravnica, e hoje tem a sua líder Kaia, que na verdade acabou deixando meio que a liderança ali, ela passou a liderança para o Tomik de forma temporária, né? Pra lutar ali na Guerra das Centelhas e tal. Depois veio a questão da invasão, né, dos Phyrexianos. Eu não sei muito bem como é que ficou essa questão da Kaia em relação ao poder, até porque tinha no contrato dela que se ela deixasse o plano de Ravnica, ela morreria instantaneamente, né? O contrato dela como líder fazia isso. Então se ela eu ia falar transplantasse, não, né? Transplanasse aí, viu? Se ela transplanasse para outro plano, ela acabaria morrendo. Então o Tomik acabou achando uma solução para que isso acontecesse, para que assim ela pudesse enfrentar os Phyrexianos e viajar aí o multiverso, né? Então o Tomik conseguiu pensar nessa solução e com isso ele acabou sendo líder temporário, né, do Sindicato Orzhov, tá? Então esse é um pouquinho aí da história, né, e da filosofia, né? Filosofia dos Orzhov, filosofia aqui, ó. Os Orzhov, a filosofia deles é o dinheiro. Então muitas vezes eles acabavam controlando, né, a cidade como um todo, justamente pelo poder. Qual o poder? O poder do dinheiro, a manipulação através do dinheiro. Eles faziam contratos, as pessoas se viravam para pagar, morriam, a dívida passava para eles mesmo após a morte. Se a família tem que pagar, todo mundo tem que pagar. A dívida é eterna. E a Kaia viu isso como uma injustiça muito grande. Ela mudou isso, ela perdoou muitas dívidas e continuaria perdoando essas dívidas. Até que chegou, né, um momento em que falaram: não, peraí, dá um tempinho, você tá dando muito prejuízo pra gente. Vamos maneirar, não perdoa tanta dívida assim não. Qual é? Nós somos um banco. Imagine se um banco perdoa tudo quanto é dívida, né, de seus devedores. Então não vai funcionar muito certo, você vai falir a gente. E aí eles chegaram nesse acordo e a Kaia, assim, de líder, a perdoadora de dívida, acabou se ausentando um pouquinho. E hoje quem está no controle, pelo que eu me lembre, é o Tomik, muito vigiado de perto e muito querendo ser substituído, né? Querendo querendo ser substituído, não, que ele não quer sair, né? A Thaísa querendo tomar para si o poder da guilda Orzhov. Então essa é um pouquinho da história e da filosofia aí da guilda Orzhov. Bom, então nós falamos hoje de 5 junção de cores de mana, né, de 5 guildas aí presentes em Ravnica que foram nominadas. Essa junção das cores de mana acabou tendo um nome, né, com o lançamento da coleção de Ravnica. E aí nós falamos nesse vídeo então do Senado Azorius, né, da Legião Boros, Senado Azorius, Legião Boros, Casa de Mir, né, nós falamos da Casa de Mir também, a Liga Izzet. E agora nós falamos do Sindicato Orzhov, então 5 junções de cores de mana. E no próximo vídeo nós traremos aqui para você as 5 guildas restantes, falando um pouquinho mais dessa sociedade tão complexa e tão maravilhosa que é Ravnica, que trouxe pra gente toda essa nomenclatura da junção de cores de mana que hoje nós temos no Magic the Gathering. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não é um vídeo de história, é apenas um resumo da filosofia ali por trás de cada uma dessas guildas, né, como funcionou a junção dessas cores de mana, tá? E não é um vídeo de história. Então isso é importante você ficar sabendo, porque se você quiser a história completa, eu indiquei lá no início do vídeo para você. Então mais uma vez eu agradeço pela sua audiência até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, seguir, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui e não perde nada, tá bom? Então, ó, beijo gigantesco para todos vocês, a gente se vê, até mais, tchau, tchau.